Você já conheceu alguém e sentiu quase imediatamente que algo estava errado? Uma sensação difícil de explicar. Nada concreto, nenhuma razão lógica. Apenas um desconforto sutil que você ignorou porque a pessoa parecia simpática, atenciosa, até encantadora. E meses depois, ou anos depois, você entendeu o que aquela sensação estava tentando te dizer. Pessoas manipuladoras não são sortudas. Elas não escolhem vítimas aleatoriamente. Elas têm um sistema, um conjunto de sinais que identificam, quase instintivamente, quem é mais suscetível à manipulação e quem não é. E o mais perturbador: esse processo de identificação acontece em segundos, às vezes em uma única interação, às vezes em uma única frase que você diz. Nesse vídeo, você vai descobrir exatamente quais são esses sinais, como pessoas manipuladoras os leem, e o que você pode fazer para nunca mais ser identificado como alvo. Esse conhecimento pode mudar relações, carreiras e até salvar anos de sofrimento desnecessário. Como funciona a mente do manipulador? Antes de entender como o manipulador escolhe suas vítimas, precisamos entender como ele pensa. Existe um espectro de comportamento que os psicólogos chamam de tríade sombria. Um conjunto de 3 traços de personalidade que, quando presentes juntos, criam o perfil mais associado à manipulação sistemática. O primeiro traço é o narcisismo, uma grandiosidade inflada, necessidade constante de admiração e ausência de empatia genuína. O segundo é o maquiavelismo, uma visão cínica das relações humanas combinada com disposição para manipular e enganar para atingir objetivos pessoais. O terceiro é a psicopatia, frieza emocional, impulsividade e ausência de remorso. Importante: você não precisa ter todos os 3 em grau extremo para ser um manipulador. Traços moderados desse espectro são muito mais comuns do que se imagina, e podem existir em pessoas que parecem completamente normais no dia a dia. O que une essas pessoas é uma característica central. Elas enxergam relações humanas como transações. Outras pessoas são recursos a serem usados, não indivíduos a serem respeitados. E como todo bom predador, elas desenvolvem ao longo do tempo uma habilidade quase instintiva de identificar presas potenciais. Os 7 sinais que tornam você um alvo. Aqui está o coração desse vídeo. Os 7 sinais que pessoas manipuladoras identificam em potenciais vítimas e que você precisa conhecer para se proteger. Sinal 1. Necessidade excessiva de aprovação. Esse é o sinal mais lido por manipuladores experientes e um dos mais fáceis de detectar. Pessoas que precisam muito de aprovação externa tendem a concordar mesmo quando discordam, a se desculpar desnecessariamente, a minimizar suas próprias opiniões quando percebem discordância. Para um manipulador, isso é um convite, porque significa que ele pode controlar o seu comportamento simplesmente controlando o seu acesso à aprovação, dando elogios quando você faz o que ele quer e retirando quando você resiste. O ciclo de idealização e desvalorização que caracteriza relacionamentos manipuladores se alimenta exatamente dessa necessidade. Sinal 2. Empatia excessiva sem limites. Pessoas muito empáticas são alvos frequentes de manipuladores, e existe uma razão específica para isso. A empatia, sem limites bem definidos, pode ser explorada através de uma técnica chamada apelo à compaixão, onde o manipulador se posiciona consistentemente como vítima para acionar a necessidade de ajuda da pessoa empática. Ele sempre tem uma crise, sempre um problema que só você pode resolver, sempre uma situação que justifica um comportamento inaceitável. E você, com sua empatia genuína, continua respondendo, continua ajudando, continua justificando, até perceber que a relação é completamente unidirecional e que você foi transformado em um recurso emocional descartável. Sinal 3. Baixa tolerância ao conflito. Pessoas que evitam conflito a qualquer custo comunicam ao manipulador algo muito específico, que podem ser controladas através da ameaça de conflito. O manipulador aprende rapidamente que basta elevar o tom, demonstrar irritação ou sinalizar descontentamento para que a pessoa ceda, independente de quem está certo. O evitador de conflito prefere ceder do que confrontar, e essa preferência, explorada sistematicamente, transforma qualquer relação em uma dinâmica de poder completamente desequilibrada. Sinal 4. Histórico de relacionamentos disfuncionais.
Pessoas que cresceram em ambientes com dinâmicas disfuncionais, seja com pais manipuladores, autoritários ou emocionalmente instáveis, frequentemente desenvolvem uma tolerância elevada para comportamentos abusivos. Não porque gostam de sofrer, mas porque o disfuncional é familiar e o familiar parece normal. Um manipulador experiente detecta isso rapidamente, muitas vezes através de perguntas aparentemente inocentes sobre família e relacionamentos anteriores, e sabe que encontrou alguém cujo sistema de alarme interno foi calibrado para tolerar exatamente o tipo de comportamento que ele oferece. Sinal 5. Isolamento social ou carência de conexões. Pessoas com redes de apoio fracas são alvos mais vulneráveis por uma razão simples: há menos pessoas para oferecer perspectiva externa sobre o que está acontecendo. Um manipulador prospera no isolamento e frequentemente trabalha ativamente para criar esse isolamento, criando conflitos entre você e seus amigos, monopolizando seu tempo, fazendo você se sentir incompreendido por todos, exceto por ele. Mas ele prefere começar com alguém que já está parcialmente isolado, porque o trabalho já está meio feito. Sinal 6. Alta responsividade a elogios. Existe uma diferença entre apreciar um elogio genuíno e ser completamente desarmado por qualquer forma de reconhecimento positivo. Pessoas que raramente recebem validação ou que cresceram sem ela, frequentemente desenvolvem uma vulnerabilidade específica ao elogio que manipuladores exploram com precisão cirúrgica. A técnica se chama love bombing, uma inundação inicial de elogios, atenção e afeto intensa o suficiente para criar uma dependência emocional antes que a pessoa tenha tempo de avaliar quem realmente está na sua frente. E quando o love bombing para, e sempre para, a vítima já está suficientemente investida para tentar recuperar aquela sensação inicial a qualquer custo. Sinal 7. Dificuldade em dizer não. Esse talvez seja o sinal mais direto de todos. Pessoas que têm dificuldade em estabelecer limites comunicam em cada interação que seus limites podem ser testados, pressionados e ultrapassados sem consequências reais. O manipulador faz isso gradualmente, pedindo coisas pequenas primeiro, normalizando o padrão e expandindo progressivamente até que limites que você jamais imaginaria cruzar já foram cruzados há muito tempo. É o que os psicólogos chamam de escalada gradual. E funciona porque cada passo individual parece pequeno. Só a visão do todo revela o quanto você se afastou de quem você era. As técnicas mais usadas após a identificação. Uma vez que o manipulador identifica um alvo potencial, ele coloca em prática um conjunto de técnicas que a psicologia documenta há décadas. Gaslighting. Fazer você questionar sua própria percepção da realidade. Isso nunca aconteceu. Você está exagerando. Você é muito sensível. O objetivo é desconectar você da sua própria intuição, que é a sua principal proteção. Triangulação. Introduzir uma terceira pessoa na dinâmica para criar insegurança e competição. Pode ser um ex, um colega ou simplesmente uma referência vaga a alguém que entende melhor. O objetivo é manter você em estado de ansiedade constante sobre a relação. Reforço intermitente. Alternar aleatoriamente entre calor e frieza, aprovação e rejeição, sem razão aparente. Esse padrão cria uma dependência psicológica similar à do jogo, porque a imprevisibilidade do reforço é exatamente o que torna o comportamento mais difícil de abandonar. Darvo. Deny, Attack, Reverse Victim and Offender. Quando confrontado, o manipulador nega, ataca e reverte os papéis, transformando você, que levantou o problema, no agressor, e ele no inocente atacado injustamente. Como se tornar um alvo difícil? A proteção contra a manipulação não vem de desconfiança de todos. Vem do desenvolvimento de características específicas que tornam a manipulação difícil de executar. Desenvolva autoconhecimento real. O manipulador explora pontos cegos. Quanto mais você conhece suas vulnerabilidades, seus gatilhos emocionais e suas necessidades não atendidas, menos superfície de ataque você oferece. Construa tolerância ao desconforto do conflito. Aprenda a diferenciar conflito destrutivo de confronto saudável. Estabelecer limites vai gerar desconforto, e esse desconforto é o preço da autonomia. Vale a pena pagar. Confie na sua intuição.
A sensação de que algo está errado raramente é aleatória. Ela é o seu sistema nervoso processando inconsistências entre o que está sendo dito e o que está sendo comunicado nos outros níveis. Não ignore essa voz. Expanda sua rede de apoio. Relacionamentos saudáveis com múltiplas pessoas criam perspectiva. Quando alguém de fora da relação diz, isso não parece certo, leve a sério. Manipuladores prosperam no isolamento e murcham na luz. Pessoas manipuladoras não são mágicas. Elas não têm poderes especiais. Elas têm um sistema, e esse sistema funciona melhor na escuridão. Agora você sabe quais sinais elas leem, quais técnicas elas usam, e o que você pode desenvolver para se tornar um alvo difícil. Mas aqui está algo igualmente importante. Se você se reconheceu como alguém que já foi ou está sendo manipulado, isso não diz nada sobre sua inteligência. Diz que você tem características humanas profundas, empatia, necessidade de conexão, desejo de aprovação, que foram exploradas por alguém que escolheu usá-las como arma. A culpa não é sua. O poder de mudar o padrão, sim. E esse poder começa exatamente aqui, com o conhecimento que você acabou de adquirir. Se esse vídeo te fez lembrar de alguém ou de uma situação que você finalmente consegue nomear, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Esse tipo de conhecimento salva relacionamentos, carreiras e anos de sofrimento desnecessário. E ele só tem valor quando é compartilhado. Se inscreve no canal. Toda semana tem um mergulho novo nos mecanismos que moldam comportamentos, relações e decisões. Até o próximo.